A gente recebe agora aqui o nosso convidado, Rogério Almeida, que é terapeuta holístico e vai explicar para a gente um pouco mais sobre isso. Como é que a terapia holística ajuda a gente a se integrar, a interconectar corpo, mente e espírito. Doutor Rogério, muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores do YouTube, da Rádio FM Clube News. Parabéns à Clube News, Denise. 2 anos já de sucesso, já é um sucesso aqui na cidade. Graças a Deus. E nós estamos aqui para ajudar um pouco as pessoas a se autoconhecerem e a buscar respostas para melhoria da qualidade de vida. Então, a terapia holística fala sobre esse autoconhecimento? É uma terapia que ajuda a pessoa nesse processo de autodescoberta, é isso, doutor Rogério? Perfeitamente. Holístico vem do grego holos. Holos quer dizer todo, inteiro. E quer dizer, em outras palavras, que nós estamos todos conectados e interligados com o nosso sistema familiar, com as outras pessoas, com os outros seres vivos, com a natureza e com o universo. E a visão holística é justamente isso, é integrar o que está desconectado e o que está disfuncional para que a pessoa possa ter uma visão mais aprofundada sobre si mesmo e poder ter uma qualidade de vida bem melhor. E como é que funciona na prática? Quais são as técnicas? Como é que quem faz uso dessa terapia faz na prática? Bem, na prática a pessoa, ela naturalmente tem uma questão de relacionamento ou uma questão interna para resolver. Pode ser uma questão pessoal, profissional, financeira? Geralmente as pessoas, elas nos buscam com questões emocionais, sente falta de algo, um vazio interno, ou uma questão de dificuldade da relação com o dinheiro, da relação profissional, ou dificuldade nas relações afetivas e nas relações com a sua família de origem. E nós buscamos, através de uma anamnese, saber a origem, as causas dessas questões, mostrar para as pessoas quais são as causas e a partir daí a pessoa ela decide se ela quer ficar no mesmo padrão disfuncional, mesmo padrão que não lhe faz bem, ou se ela quer a mudança. Se ela quiser a mudança, nós vamos ajudá-la na terapia para que ela possa ressignificar todas essas questões. Eu fico feliz, Denise, porque os resultados são muito positivos. As pessoas depois me passam o feedback do que mudou internamente, do que mudou no relacionamento, e o feedback tem sido sempre muito positivo. E eu fico feliz por isso. Doutor Rogério, são conversas? Como é que funciona? Bem, nós partimos de 2 abordagens. Uma é a abordagem sistêmica, de Bertin Hellinger. Bertin Hellinger, ele fez um dos estudos contemporâneos mais completos sobre a consciência humana. Ele conseguiu sistematizar as relações humanas e criou o que é chamado ordens do amor. Ele quis dizer basicamente o seguinte: as relações humanas baseadas no amor têm uma ordem. Sim. Se ela está em desordem, é porque algo está fora do lugar. E delimitou 3 princípios básicos, que é a hierarquia em relação à família de origem, o pertencimento, o seu lugar dentro da família, e por último, o equilíbrio entre dar e tomar, dar e receber dentro do sistema familiar. E ele, na prática, percebendo os efeitos, ele pôde ajudar muitas pessoas a ressignificar isso. Mas, Rogério, como é que se consegue fazer isso através de uma conversa? Nós estamos conectados energeticamente, e ele foi buscar numa teoria do Rupert Sheldrake, campos morfogenéticos. E ele percebeu que há uma tendência da geração atual repetir padrões de gerações anteriores. Para quê? Para garantir a perpetuação da espécie e a sobrevivência. Mas muitas vezes esses padrões eles não são funcionais, não são positivos, eles podem ser negativos. E o Bertin Hellinger se utilizou também da terapia familiar, da hipnose ericksoniana e outras abordagens
da terapia familiar e teorias da comunicação que vêm da psicologia para poder alcançar esse campo informacional dos campos morfogenéticos. E os resultados foram revolucionários e o Bert Helling, ele viajou praticamente todo o mundo contemporâneo, Europa, Ásia, América, divulgando seu trabalho, e a recepção foi muito positiva. Muitas pessoas perceberam claramente os resultados positivos que passaram pela terapia e depois resolveram aprender sobre essa técnica. E o Brasil é um dos países da América que mais se destacam com terapeutas holísticos que têm essa visão sistêmica do Bert Helling. Essa é uma das visões que eu trabalho. A outra é o encontro consigo mesmo. Eu comigo. Eu superior, eu forte. Ela é baseada em um doutor em psicologia que também bebeu da fonte das constelações familiares. Só que o Franz Ruppert chegou em um determinado momento em que ele percebeu que as constelações familiares não alcançam certos tipos de traumas que a pessoa viveu, principalmente na primeira infância. Então ele desenvolveu uma abordagem de constelação da própria identidade, baseado na psique saudável, psique estratégia de sobrevivência e a psique traumatizada. E conseguiu usar as constelações para também alcançar um campo, ele fala em campo de ressonância, para encontrar um momento traumático, como pode-se falar o elo perdido, Sim. E reintegrar o que estava fragmentado e essa pessoa voltar ao momento presente sem a sintomatologia do trauma e ela ter uma vida mais leve. Com uma espécie de limpeza, não é isso? É uma limpeza, uma ressignificação. Ressignificação. E aí, nesse trabalho, é um trabalho pessoal ou em conjunto com outros profissionais? Doutor Rogério, como é que funciona? A terapia holística, ela funciona como uma terapia que ela é auxiliar. Ela é uma terapia que assessora as pessoas que já podem vir de outras abordagens terapêuticas, psicoterapêuticas. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu atendo que eles têm tratamento com psiquiatras, com psicólogos, e nada obsta que ela também faça esse trabalho conosco. Então, nós trabalhamos com toda a ética para não interferir na abordagem que é feita por outros profissionais. E os resultados têm sido fantásticos. Uma das coisas positivas dessas abordagens é que elas são abordagens breves. Uma ou duas sessões, as pessoas já sentem os resultados positivos. Interessante. É um tratamento rápido, de uma maneira geral, né? Mas isso também depende muito do paciente. Depende do paciente e também depende também do profissional. Por exemplo, nós vamos buscar qual o momento histórico onde houve a questão, uma ruptura, e nós vamos também mostrar àquela pessoa o que aconteceu e aquela pessoa vai sentir que realmente essa questão aconteceu e a partir daí ela pode decidir por ressignificar isso. Olha só, doutor Rogério, eu acho que pelo fato de eu estar lhe chamando de doutor, aqui a Camille Rocha está perguntando, Denise, essa pessoa que você está entrevistando nesse momento é psicólogo? Responda você mesmo. Eu sou terapeuta holística, nossa abordagem ela é baseada na terapia das constelações familiares, que é uma abordagem empírica e filosófica. Já tem estudiosos que já falam que é uma abordagem sociológica também. E eu também tenho a formação na terapia da identidade dos Franz Ruppert. E tenho outros cursos específicos que eu fiz nessa área, porque, Denise, quem entra nessa profissão, ela é tão empolgante e apaixonante que você tende a se aprofundar nos estudos. Eu, por exemplo, tenho mais de 500 horas só de curso, só de formação. E não necessariamente, gente, precisa ser psicólogo, né? Como fez a pergunta aqui a Camille. Quem estuda essa área pode ter uma outra formação? Como é que funciona?
É uma espécie de pós-graduação? Só profissionais da área da saúde podem fazer ou não? São áreas livres porque a terapia holística ela está dentro do Cadastro Brasileiro de Ocupações como uma das profissões que são reconhecidas pelo Ministério do Trabalho. Mas ela não tem um conselho que organize e que sistematiza as atividades. Então, o terapeuta ele faz a sua formação e, a partir daí, ele pode atender tranquilamente. O Luanderson Leal está dizendo que está acompanhando a gente aqui pela 90.9. Luanderson, um abraço para você. Obrigada pelo carinho, viu? Da sua audiência. Agora, doutor Rogério, vamos falar aqui sobre o caso Ana Hickman. Vamos lá. Ana Hickman falou sobre o autoconhecimento, de como o autoconhecimento ajudou ela a entender que tipo de relação ela estava vivendo já há bastante tempo, né? Muita gente acha que o que aconteceu com ela e o ex-marido, né, a questão da separação, toda aquela exposição, culminou com aquele fato isolado. E ela recentemente, em entrevista, falou que, na verdade, ela já vinha procurando a terapia, ela já vinha nesse processo de autoconhecimento para entender aquilo que ela estava passando. Isso, de uma certa forma, acontece na terapia holística? A pessoa chega com aquela dificuldade, aquele problema, algo que não se completa, algo que não se encaixa, mas não sabe exatamente o que é. Geralmente as pessoas, quando chegam ao atendimento da terapia holística, elas já não sabem muito bem o que fazer, já tentaram outras abordagens. Ou é aquele perfil de que já confia na terapia holística e vai partir para outro tema, um segundo, um terceiro, um quarto tema. Então, existem esses dois perfis. A pessoa, eu não sei mais o que fazer. Então, digo, vamos lá comigo que a gente te ajuda a resolver essas questões. Porque, Denise, tudo começa na mãe, na infância. Essa é uma das premissas de psicoterapia, de terapia, da psicanálise. Tudo começa na mãe. Como foi a relação com a mãe desde o período gestacional e a primeira infância. Logicamente que depois tem o meio ambiente, onde o bebê convive, a criança convive, e esse meio ambiente também, a criança vai recebendo os impulsos, as orientações, ela vai filtrando o que ela entende que para ela é importante. E, infelizmente, como nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, tataravós não foram perfeitos, e nós também não somos pais perfeitos, nós buscamos fazer o melhor que a gente pode, existem situações em que a criança ela se sentiu, eu diria assim, mal amada, abandonada, negligenciada, ou ela realmente foi humilhada, ela foi abusada e se criou um trauma infantil. E esse trauma infantil, ele muitas vezes, ele vai para a vida adulta despercebidamente. A pessoa nem faz uma correlação nenhuma com a fase adulta. E a terapia holística ajuda a pessoa a entender isso? Qual seria a diferença entre a terapia holística e a terapia convencional? A principal diferença? Bem, a diferença que o Bert Hellinger aponta é que a terapia holística, com base nas constelações familiares, ela vai até o sentimento primário, logo na primeira abordagem. Qual foi o fato histórico, com quem foi e qual o sentimento que ficou lá. Ficou uma culpa, ficou um medo, ficou uma raiva, e isso ficou cristalizado na psique da pessoa, no coração da pessoa, usando um termo mais romântico, no coração da pessoa, e ele fica sublimado, querendo sair, mas não consegue sair. E aí as pessoas desenvolvem outros sintomas, outras doenças. É aquela pessoa que no momento que está discutindo com o outro, vem aquela raiva inexplicada que não sabe de que é, e é simplesmente a transferência daquela questão traumática da primeira infância nas situações de vida. No caso da Ana Hickman, ela passou por muitas dificuldades. Por exemplo, uma menina de 16 anos de idade tem um sonho de alavancar sua profissão e aparece um pretendente que quer ter uma relação com ela, faz uma proposta para ela de casamento, para ela poder se emancipar civilmente também
e ela partir de uma vida. 16 anos de idade, sai do convívio dos pais, sai, eu diria assim, ainda do olhar dos pais e vai para uma vida de adulto, uma vida casada. Aí as perguntas que se fazem é o seguinte: quando uma situação dessa chega até a mim, quais os objetivos reais? Porque um casal, é importante que ele olhe para o mesmo objetivo. Sim. Se um membro do casal ele olha para o financeiro, o outro olha para o amor, tem alguma coisa errada. Se um olha para o trabalho e o outro olha para o passado, e o que é o passado? O pai e a mãe, algo que aconteceu, esse casamento vai ser turbulento. Há um descompasso, né? Há um descompasso. Então, basicamente é isso. Isso foi uma primeira questão que me chamou a atenção. A outra foi um trauma muito importante que apareceu na vida dela, que foi uma pessoa, talvez um perfil psicopata, em 2016, invadiu o quarto armado e houve uma situação em que houve a luta corporal e uma pessoa morreu. 2 pessoas foram feridas. E ela presenciou isso tudo. Então, isso é muito traumático. E esses traumas, quando você também vai para o dia de hoje, você pode estar se retraumatizando com mais outra situação de difícil controle, que você não tem controle, você descobre coisas que você não entendia que acontecia, e você fica, emocionalmente, há um turbilhão de pensamentos e de emoções, que se você não for para o autoconhecimento, você vai ter muita dificuldade para sair do olho do furacão. Olha que pergunta interessante. Joelma Patrícia, abre o microfone aí para você participar aqui também, porque a gente tem uma colega aqui que ela também todo dia fala num assunto que eu vou lhe perguntar. A Andressa Andrade está dizendo o seguinte: a minha sogra é uma pessoa... Eita, agora disse o nome já dela, já foi. A minha sogra é uma pessoa difícil. Pode ser que ela tenha tido um trauma gerado pela mãe dela? Não necessariamente a coisa funciona dessa forma, né, doutor Rogério? Tem que saber o que aconteceu, somente E o na que prática. ela chama de pessoa difícil também, né? Isso é muito subjetivo, os conceitos e as percepções. Pessoa difícil pode ser uma pessoa que não me entende, não me ouve, quer fazer do jeito dela. Viu, João Patrícia? E uma pessoa aqui que a gente tem que só sai de casa depois que abre o horóscopo. É que verdade. acredita fielmente em tudo que está escrito lá. O que a gente pode dizer a respeito disso, doutor Rogério? São crenças. E que podem lhe limitar. São crenças limitantes? Crenças que podem lhe limitar. Você precisa consultar o horóscopo para você tomar uma decisão, você fazer uma escolha. E pode ser também uma estratégia de segurança. Um lugar onde eu me sinto seguro, um lugar de fortaleza, né? E você vai... E se apega àquilo ali como verdade absoluta. Isso por um lado funciona. Agora, por outro lado, a gente faz a seguinte pergunta: o seu eu decido o que quero da minha vida, ele está fortalecido? Eu tendo que todas as vezes... Porque o horóscopo, se você fizer uma comparação, algo fora vai lhe ajudar a decidir por você. É como se fosse um conselheiro, uma conselheira, um pai, uma Algo mãe, sempre bate e muita coisa nunca dá certo. A verdade é essa. Joelma Patrícia, semana passada, estava falando aqui sobre como era? O Mercúrio retrógrado. Que as coisas não estavam dando certo. Essa nossa colega aqui falando que as coisas não estavam dando certo por conta... A culpa era de Mercúrio retrógrado. Que tal? São as crenças dela. eu basicamente não sei o que falar, mas se você colocar na prática os elementos que a pessoa, o signo e as crenças astrológicas dela, a gente vai ter uma informação importante. E eu vou mostrar para ela essa informação, que agora eu não sei qual é. É só na vivência que se sabe. Por quê? Porque as constelações, ela é baseada na fenomenologia. É algo que se revela naquele momento. E que possivelmente, no momento futuro, quando você for colocar, não vai mais se revelar. Por quê? Porque as energias já se movimentaram, né? Já se dissiparam. Elas podem se dissipar ou não. Eu acredito muito na força dos astros também, que eles exercem uma força entre eles e que o universo exerce uma força entre as pessoas. Nossa glândula pineal, por exemplo, ela é conectada ao universo, ela é que diz o sono,
né? Os hormônios do sono, ela que ajuda na nossa sexualidade. E tudo isso é a força universal. Ok, universo, ok, a força dos astros, ok, viu, Joelma Patrícia? Agora o horóscopo pode ser uma furada. Pode ser uma furada, ainda mais para quem já trabalhou com horóscopo e não era de uma forma saudável e nem sincera, né? Porque alguns veículos de comunicação, eles repetiam a questão do horóscopo aí, por exemplo, a cada 6 meses, ou seja, não existia o estudo. Eu, particularmente, doutor Rogério, não sou adepta a horóscopo, a saber muitas coisas em relação a isso para me guiar, mas eu respeito quem gosta. E eu queria fazer uma pergunta sobre a terapia holística, Se porque eu souber assim, responder. eu queria saber se ela traz cura, ela traz alívio de sintoma e de que forma ela traz a gente pode procurar por meio de prevenção, para não agravar alguma coisa que a gente já venha sentindo. Qual é o alerta para a gente procurar a terapia holística? Bem, a terapia holística ela passa por uma premissa muito importante. As dores da alma. Sim. As dores começam na alma, depois vem para o nosso mental, nosso emocional, depois vem para o físico. A fibromialgia é um exemplo básico. Sim. O câncer, se você for perguntar ao cientista, não, nós não sabemos a origem do câncer. Mas o câncer, ele é basicamente a desorganização celular. E essa desorganização celular, ela vem da nossa psique, né? Um exemplo que acontece muito nos atendimentos. Uma mulher com câncer. Quando eu vou olhar, geralmente o histórico dela é que ela leva a família nas costas. Ela engole coisas, é aquela boa esposa, é aquela boa mãe que está ali porque a vida é dura, a vida é difícil. E ela vai... somatizando. Cortisol, adrenalina, não é feliz, mas conscientemente acha que a vida é dura, a vida é difícil. E vai chegar um momento que o corpo vai dizer, eu estou doente. E aí, através das constelações, a gente pode mostrar isso para a pessoa ela tem um alívio. Agora, o que vai acontecer depois do alívio? Geralmente, o câncer ele perde força. Agora, depende muito do estágio do momento. É importante que esteja acompanhado do psicólogo, acompanhado dos médicos, em várias áreas do conhecimento, do psiquiatra também, para que esse acompanhamento multidisciplinar ajude essa pessoa a sair da questão do câncer. Preventivamente, é você valorizar o seu eu. Eu digo sim para mim, depois eu vou dizer sim ou não para as outras pessoas. E tem muita gente que diz sim para os outros, mas por dentro ela não está bem, por dentro ela não está feliz, por várias razões. É porque eu preciso trabalhar, é porque eu dependo financeiramente, é porque eu dependo emocionalmente, eu tenho carência afetiva. São várias as razões. Olha só, o doutor Rogério falando aqui, viu, Joelma? Sim. E a Iradete Vieira dizendo, descobri que tenho câncer há 3 meses. Estou me identificando com essa conversa de vocês. Como faço para entender melhor sobre esse tipo de terapia? Bem, nós temos na literatura das constelações familiares médicos que atendem também seus pacientes com as constelações familiares. E essas pessoas, elas têm uma possibilidade de mudança e de ressignificação. A doença perde força, né? Para você ter uma ideia, médicos também trabalham com isso, né? Mas não é fácil você trabalhar com constelações, que você mexe com profissões que já estão bem organizadas, bem arrumadas, tem seus preceitos, tem seus dogmas, e que algo que é diferente, que eles dizem que não foi testado pelo método científico, eles não aceitam. Mas o ser humano ele tem o livre-arbítrio de poder usar as suas inteligências. Joelma, nós temos vários tipos de inteligência. Geralmente diz assim, aquela criança que senta no chão e que fica ali brincando, não dá trabalho a ninguém, a pessoa diz assim, é tão bonzinho meu filho, mas vamos ver quando essa criança está adolescente ou grande, o que foi que aconteceu ali. Não tinha atenção de ninguém, ela criou o mundo próprio para ela, e aí ela se resolve sozinha. E aí no mundo afetivo, no trabalho, tem dificuldade. Isso se não tiver desenvolvido um autismo. Então, nem sempre o que parece
o que parece né? Verdade. E para conhecer um pouco mais, Joelma Patrícia, sobre a terapia holística, é seguir o Dr. Rogério nas redes sociais. Ele costuma falar sobre isso, @consultor sistêmico. @consultor sistêmico. Segue aí, viu, Joelma? Já estou seguindo. Iraudete também, né? O nome da... Iradete, eu acho o nome dela. Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver... Dizer para ela continuar os tratamentos dela, entendeu? Iradete Vieira. Iradete, força, minha amiga. Força para você, viu? Continue aí o seu tratamento. 2024 vai ser um ano diferente, com fé em Deus, para todos nós e muito especial para você. A Iradete Vieira. E você pode seguir também o Dr. Rogério nas redes sociais, Iradete, @consultor sistêmico. Quer deixar os seus canais de comunicação, Dr. Rogério, seu telefone, caso alguém queira entrar em contato? Bem, nós temos o nosso canal do YouTube, onde eu faço os nossos vídeos sobre a área de terapia holística, constelações e OPT. Rogério Almeida, consultor sistêmico. E nós temos o Instagram, @consultor sistêmico. E nós estamos à disposição. E para mim é uma alegria toda vez que eu atendo uma pessoa e que ela está mais leve, está mais feliz, eu fico feliz também. Ai, que bom. Joelma Patrícia, eu fiquei mais leve agora. Você pode botar assim uma musiquinha assim bem tranquila enquanto eu dou um abraço aqui no Dr. Rogério e volto com mais notícias, pode ser? Pode ser, combinado. Esta é a Rádio Clube News FM. ZYN 961. 90,9 MHz. Emissora da Rede Clube de Comunicação. Teresina, Piauí. Notícia e música no ar.